Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa tarde, torcedor vascaíno, muito boa tarde, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias neste sábado, dia 28 de outubro de 2023. A gente vai trazer todas as informações do Vasco para você. Vasco que joga amanhã contra a equipe do Cuiabá. Vamos trazer também informação sobre relacionados para esse jogo, porque o Vasco vai ter alguns desfalques. Também vamos falar sobre a situação do clássico entre Vasco e Botafogo, que vai ter mudança de data e mudança também de local. Vai ser em São Januário, porém tem aí um problema, que é a mudança da data, e a gente vai trazer informação sobre isso aqui para você. Também vamos trazer um pouco do retrospecto do Vasco diante de partidas contra adversários diretos, como é o caso de amanhã, em que o Vasco vai enfrentar a equipe do Goiás. Então vamos lá, vamos falar tudo sobre isso. E desde já peço a você para deixar aquele like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei e também se inscreva no canal do Pedrosa se você não for inscrito. A gente está muito perto de bater a marca de 100 mil inscritos, beleza? Para começar aqui o vídeo também, trazer as informações para você, eu vou falar sobre a KTO, isso mesmo. Você que gosta de apostar, que pretende apostar no Vasco ou também em outras partidas de futebol, enfim, você que gosta disso, com responsabilidade, obviamente, e também sendo maior de idade, vai lá na KTO. Isso mesmo, o link está aqui na descrição e você que gosta de desconto vai ter 20% de cashback no seu primeiro depósito, apenas colocando o cupom Pedrosa. Então não esquece, coloca lá o cupom Pedrosa e o link tá na descrição para você aproveitar essa promoção da KTO. Bem, para começar aqui o vídeo, a gente vai falar um pouco e comentar um pouco sobre o Vasco em relação a essa partida de amanhã. Para você que não sabe, o Vasco joga amanhã contra a equipe do Goiás às 16 horas. Vale lembrar também que a transmissão do jogo será feita pela TV Globo em mais de 17 estados e também no Rio de Janeiro. E também vai ter aí a transmissão pelo Premier, pelo Pay-Per-View, para você já ficar atento e se programar para assistir esse jogo de amanhã às 16 horas. A gente vai falar um pouco agora sobre o retrospecto do Vasco, porque é um jogo extremamente importante para o Gigante da Colina, pois o Goiás é um adversário direto. O Goiás está apenas um ponto à frente do Vasco e um ponto e também uma colocação acima. O Vasco hoje é o 18º colocado e o Goiás é o 17º. Para sair da zona, o Vasco teria que ganhar o jogo. Enfim, o primeiro colocado fora da zona é o Santos, que tem 33 pontos. Então ainda dependeria do resultado do Santos, que vai enfrentar o Corinthians. Também tem em relação a saldo de vitória, número de gols, tem que ver todos esses critérios. Mas caso o Vasco vença e o Santos perca, o Vasco pode sim chegar e sair da zona. Então é uma partida extremamente importante por ser um adversário direto, até porque também caso o Goiás vença, vai aumentar ainda mais a distância, ficaria 4 pontos do próprio Goiás. Seria uma complicação, um resultado muito complicado. Muito ruim isso. E a gente tem que falar sobre o retrospecto do Vasco diante de partidas em que o Vasco joga com adversários diretos. Se a gente considerar hoje que os adversários diretos do clube, talvez não tanto, hoje os adversários diretos do Vasco são ali Santos e Goiás, basicamente, mas se considerar todo o contexto do campeonato, a gente tem que levar em consideração partidas como as do Corinthians, as do Inter, as do Santos, enfim, várias outras partidas. E dessas 13 partidas jogadas, em que o Vasco jogou contra a Bahia também, a gente só venceu 3. A gente venceu 3, que foi diante do Cuiabá, que na época era um adversário direto. A gente venceu a equipe do Curitiba em casa, aquela partida por 5-1. E também venceu o América Mineiro lá fora de casa na Arena Independência. Inclusive eu estava em loco. O Vasco também empatou 2 vezes, que foi com o Bahia fora de casa. E também empatou com a equipe do Curitiba lá no primeiro turno no Couto Pereira. Todas as outras foram derrotas do Vasco. O Vasco perdeu 2 vezes para o Internacional de Porto Alegre. Perdeu as 2 vezes para o Santos também, perdeu para a Bahia, Goiás em casa, Cruzeiro e também perdeu para o Corinthians na Arena Corinthians. Então,
é um retrospecto muito negativo e muito complicado. No entanto, a gente também tem que levar em consideração que boa parte desses jogos que foram perdidos, o Vasco estava em outro contexto, estava com o Maurício Barbieri, era uma outra equipe, enfim. E hoje o Vasco é um Vasco muito diferente. Esse Vasco do segundo turno é um Vasco muito mais maduro, apesar de ter tidos e oscilar muito, porque é inevitável. A gente tá falando de um clube que tá brigando para não cair e também, consequentemente, isso interfere no mental. Essa partida do Inter, por exemplo, é uma partida que claramente o mental do Vasco estava extremamente abalado. E claramente prejudicou muito o time, assim. Você percebe que os jogadores não sabiam lidar com isso. É tanto que o Vasco terminou o jogo com 2 jogadores expulsos. E é aquela questão, o Inter está muito mais tranquilo no campeonato, então ele foi mais leve aí e conseguiu o seu resultado. Então, vamos ver como é que o Vasco vai se sair. O Vasco tem que vencer, não existe essa outra possibilidade nessa rodada, tem que ganhar. Porque a gente está falando do adversário direto, a gente está falando de um jogo extremamente importante até para a moral da equipe, para a moral da torcida, porque a gente sabe que a torcida do Vasco e o elenco andam lado a lado. Quando a torcida está oscilando, o Vasco também oscila. Apesar de a gente ter tentado apoiar na última partida, foi uma partida complicada, foi uma partida extremamente desanimadora também para mim, para todo mundo que é vascaíno. Então a gente tem que juntar os cacos e torcer e levar o máximo de energia positiva para esse time, tentar confiar nele, porque hoje, infelizmente, é o que a gente tem. A gente também vai ter desfalques, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque Paulinho já foi expulso na última partida, Eric Marcos também foi expulso, não vão jogar essa partida, e o Vasco vai ter 2 desfalques extremamente importantes que já não vinham jogando há um bom tempo, que é o caso de Rossi e Marlon Gomes. Isso porque o Vasco divulgou hoje a lista dos relacionados para a próxima partida, e Rossi e Marlon Gomes não foram nem relacionados e não vão vir nem viajar para jogar contra o Goiás. Partida extremamente complicada, a gente já vai ter mais desfalques. Rossi é um cara extremamente importante, é um cara que oxigena o time. Ele que foi, todo jogo que ele jogou do Vasco esse ano, o Vasco venceu. Ele é um cara muito útil para o time, ele é um cara que oxigena o time, ele dá velocidade, ele dá intensidade, ele leva jogadas para o fundo, isso é muito importante, cruza muito bem, e principalmente para a gente que tem um especialista com cabeceio, que é o caso de Verratti. Ele é um cara muito importante, principalmente como ele passa um pouco mais de energia. Ele tem um pouco lá do torcedor dele dentro de campo, sabe? Então é bem complicado isso, a gente vai passar por essa fase. Além disso também, Marlon Gomes era um cara que sempre entrava muito bem no segundo tempo, seja como titular, muitas vezes que ele entrou, ou até durante o segundo tempo, que ele vinha, botava fogo na partida. Ele é um cara muito jovem, dribla, consegue fazer jogadas, e vai ser mais um. Então a gente vai ter um banco muito mais deficiente. Em consequência disso também, a gente pode dar a oportunidade para outros jogadores mais experientes. A partida de Léo Pelé ultimamente, na última partida contra o Inter, foi muito mal. Então pode ser que aconteça a entrada também de Maicon como zagueiro. Eu acho que seria muito válido, porque ele é um cara muito experiente. E experiência nessa hora do campeonato vai ser importante. Assim como também acho que a gente pode considerar a participação de Alex Teixeira. Não sei se como titular, mas necessariamente talvez entrando no jogo. Ele já fez gol contra o Internacional, na minha opinião, já devia ter entrado contra o Flamengo, ali no lugar de Gabriel Peck. Acho que o Ramon Dias errou nesse sentido. E ele entrou bem contra o Internacional, fez gol. E ele é um cara importante, porque eu acho que a gente precisa de jogadores importantes. Por quê? Porque nessa hora do campeonato, a gente precisa de jogadores que não sintam tanto o jogo, que não olhem para o jogo como o jogo da sua vida nesse sentido. Óbvio que tem que olhar como jogo da sua vida no sentido de entrega, mas a gente tem que também ter tranquilidade na hora de finalizar, na hora de definir uma jogada. E esses jogadores com mais experiência, esses jogadores que não precisam, entre aspas, tanto resultado, podem ser importantes nesse sentido. Tem que ter outros jogadores correndo, enfim, como o caso de Gabriel Peck, que se dedica e vai a fundo em todas as jogadas possíveis. Eles têm que estar na ponta dos cascos também, mas é bom ter esses caras um pouco mais tranquilos, que tenham tranquilidade de entrar no jogo e saber tanto que pela qualidade dele ele pode definir, como também que aquilo ali não vai definir sua vida e talvez não sinta tanta pressão. Então isso é importante hoje para o Vasco, na minha opinião. Acho que isso pode ajudar o clube e acho que a gente tem que considerar ter mais a participação de Alex Teixeira daqui para frente. Bem, uma outra informação, a gente já tinha falado até sobre isso aqui no canal do Pedrosa, é sobre Vasco e Botafogo. Isso porque o clássico, que seria realizado no dia 5 de novembro, estava inicialmente marcado para a Volta Redonda, mas o Vasco já estava nesse processo de liberação junto com a Polícia Militar do Rio de Janeiro para ver essa liberação em relação a clássicos. O Vasco que hoje tem uma punição na Polícia Militar do BEP, que puniu o clube, e os clássicos não poderiam ser realizados
em São Januário. No entanto, o Vasco conseguiu essa liberação para a partida contra o Botafogo com uma condição. A condição é que fosse modificada a partida do dia 5, no domingo, para o dia 6. Então foi modificado, será realizada na segunda-feira. Mas já está de acordo, o Vasco já aceitou, já aconteceu essa modificação. O Vasco vinha buscando essa liberação e tinha muita confiança nesse processo. Acabou que deu certo e aconteceu. Então agora, ainda bem que a gente conseguiu essa liberação. Acho que São Januário vai ser muito importante nesse clássico. O Botafogo, que vem muito bem, é o líder do campeonato, vai precisar de suas vitórias. E nesse sentido, acho que São Januário pode exercer uma pressão, fazer com que o Vasco vença jogos importantes em São Januário, que vai ser muito complicada essa partida contra o Botafogo. Bem, então é isso, torcedor vascaíno. Eu agradeço demais a sua audiência. Peço para você, se não deixou o like, deixa o like aqui no vídeo e se inscreva no canal do Pedrosa, beleza? Já você uma ótima tarde. Amanhã tem mais vídeo, a gente vai trazer informação de pré-jogo sobre esse Vasco e Goiás. Agradeço demais a sua audiência. Uma boa tarde, valeu e tchau!